Fala pessoal, beleza? Bom, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Se você não é inscrito, primeiramente, já convido a se inscrever e dar like no vídeo para fortalecer o nosso trabalho. Bom, então já vamos começar aqui. A gente tem bastante coisa para falar. Essa foi uma semana de agenda cheia, né? Vamos chamar. E, bom, foi uma semana bem cheia mesmo, tá? Então, bom, vamos lá. Roda a vinheta aí. Então, bom, vamos lá, pessoal. Eu vou começar pelo mercado brasileiro, falando o que esteve no radar essa semana e como que o mercado reagiu e como deve ser, tá? Então, vamos lá. Começando aqui no Brasil, tá? O Galípolo no Banco Central, tá? Então, o Galípolo deixou muito bem claro, quando ele foi se pronunciar para a imprensa, que ele tranquilizou o mercado, entre aspas, durante essas 2 últimas semanas, dizendo que vai continuar fazendo um trabalho independente e meio que animou o mercado, entre aspas, dizendo que... Como que eu posso explicar, pessoal? É um pouco contraditório, tá? Essa questão do Galípolo no Banco Central é uma questão um pouco contraditória, tá? Porque, por uma parte, ele diz que vai fazer um trabalho descentralizado do governo e vai subir os juros, se for necessário, tanto que até, se não me engano, numa palestra, alguma coisa que ele fez, foi até comentado foi colocado em pauta sobre aumentar a taxa de juros aqui no Brasil, aumentar a taxa Selic em setembro, certo? Então, bom, essas cartas foram colocadas na mesa, tá? E mesmo assim, o mercado reagiu bem. Como assim? Não faz nenhum sentido. Bom, porque o mercado reagiu bem a esse tipo de fato, né? Bom, historicamente, pelo governo do PT, né, nós tivemos dirigentes do Banco Centrais e até diretores que dão voto a favor ou não das decisões de política monetária, sempre a favor do governo, tá? E, bom, então tivemos Galípolo, né, meio que falando, meio que assegurando o mercado, dizendo que vai fazer um trabalho independente do governo, tá? Então, o mercado meio que reagiu bem porque foi tranquilizado dessa suposta linhagem, tá? De politicagem, tudo que sempre teve aqui no Brasil, beleza? Então, esse foi um dos fatos. Uma coisa que já está há um tempo no radar, ainda continua no radar, é a questão fiscal no Brasil, tá? Ainda continuamos com aumento de impostos e nada de gastos sendo cortados, tá? Bom, o que acontece? Tá? No Macro Day que teve essa semana, o evento do BTG, principal evento de macroeconomia do país, tá? Não só o Haddad, o ministro da Economia, mas como outros integrantes da equipe econômica vieram ao público confirmar e assegurar o mercado de que o arcabouço fiscal e as novas regras de impostos e arrecadações ano que vem está vindo para cobrir o máximo possível o déficit. Isso, por certa forma, meio que assegurou o mercado, né? Que pelo menos a equipe econômica está trabalhando para assegurar um déficit menor para o Brasil. Olha que contraditório, tá? Bom, e a nossa bolsa, né, essa semana subiu bem, Ibov subiu 1,24, tá? Durante a semana, e veio muito pelo capital estrangeiro, tá? Bom, então com isso eu já quero colocar o gráfico aqui, mostrar para vocês. Tá, beleza. Bom, vocês estão vendo o Ibov, tá? Bom, a gente vê aqui foi mais uma semaninha de alta, tá? Apesar do gráfico semanal foi fechado um pouco contraditoriamente, fazendo uma máxima suspeita, entre aspas, né? Mas ainda subimos e ainda estamos em tendência de alta, tá? Bom, assim como eu comentei no Telegram, a gente está fechando feio o gráfico semanal, tá? Mas é aquilo lá, nós agora estamos com um cenário bem propício para subir, tá? Bom, tem que acontecer algo bem de ruim, tá? Alguma coisa muito de ruim tem que acontecer pro Ibov descolar do mundo, tá? Bom, e se tudo ocorrer como está ocorrendo agora, tá? Eu digo a questão do Galípolo, se o governo não ficar cutucando o Banco Central, essas coisas, igual tivemos aqui nesse período do final de maio para junho, toda aquela tensão, não vamos cortar gasto, o Banco Central está mantendo as juros altas de propósito, alfinetada aqui, alfinetada de lá. Então, de acordo com as coisas irão ocorrer, tá? Pode ser que continuamos nesse rally de alta, tá? Tudo depende de como vai ser, beleza? Bom, também queria mostrar para vocês aqui
o EWZ, tá? Aqui não tivemos muitas novas, graficamente falando, apesar de agora estarmos voltando para uma zona de suporte desse estado, um alvo de 100% de FIBO, tá? E vale ressaltar também um primeiro alvo dessa projeção aqui, tá? Essa projeção aqui, exatamente na mesma região, tá? Então, apesar de nós termos testado ela, é uma zona forte de resistência, e vamos ver aí se o Ibov vem buscar outra zona de suporte, tá? Beleza? Ou segure nas médias, tudo, tá? Historicamente, sempre essa terceira onda, tá? É bem mais forte no Ibov, é bem mais forte, é bem mais convicta no Ibovespa, tá? Eu digo essa terceira onda quando eu demarco essa como a primeira onda, a segunda onda e, por fim, a terceira onda, tá? Então, bom, que fique registrado, tá? Esse estudo, beleza? Bom, também gostaria de comentar o EWZ com vocês. EWZ, tá? Bom, EWZ, tá? O vídeo da semana passada, comentei, né, que ele saiu, né, dessa zona de suporte, deu uma pancadona para cima. Projetando esse canal para cima, a gente vê que batemos na linha superior, tá? Confluindo com esse canal aqui, tá? Então, bom, e lógico, né? Um EWZ barato do jeito que tava, numa zona de suporte, isso trouxe muito fluxo estrangeiro, isso trouxe muito dólar para dentro do país e fez com que o dólar caísse aqui pra gente, tá? Então, bom, vamos ver se a gente continua na mesma pegada, tá? Porque ainda, querendo ou não, é o Ibovespa, porém dolarizado, tá? Bom, falando de dólar, tá? Falando de dólar, já indo pro cenário internacional, o cenário macroeconômico internacional, tá? Bom, então, sexta-feira, então tivemos o discurso do Jerome Powell, tá? O presidente do Banco Central lá dos Estados Unidos, o Fed, tá? E nele, ele afirmou, bateu a pica na mesa e falou que vamos ter corte de juros em setembro. Finalmente saiu essa confirmação que teremos corte de juros em setembro, tá? E sobre o ritmo do corte de juros, se vai ser 0,5%, se vai ser 0,25 ou 0,75 de corte na taxa, isso ele deixou essa questão em aberto, tá? Independente de como for os resultados de emprego, de inflação, os PMIs, tá? Os índices de atividade econômica, tudo. Então, estamos ainda nessa questão em aberto sobre o ritmo, mas é certo que a taxa de juros nos Estados Unidos em 5,5, 5,25, não sei ao certo quanto tá, é uma taxa alta. Isso derrubou os treasuries lá fora, tanto os de 10 anos, tanto de 20 anos, isso acabou também derrubando o dólar, tá? Derrubando o dólar e as bolsas subindo. Bom, já queria mostrar, já vou mostrar aqui com vocês já. Começar pelo DXY, que é o índice de dólar, tá? Tá aqui. Vocês estão vendo o DXY simplesmente derretendo e voltando para uma zona de suporte interessante, tá? Tá aí, ó, essa semana aí tomando uma pancada de quase 2% para moeda, 2% é muito, tá? Bom, agora ele vem buscar aí essa zona de suporte, tá? Bom, continuando falando sobre dólar aqui no Brasil, tá? O dólar pra gente aí, bom, fechou uma semana neutra, tá? Bem neutra mesmo, tá? Depois de voltar para uma zona de suporte fortíssima, né? Tá? Bom, fechou uma semana neutra aí essa semana, depois de voltar para essa zona de suporte fortíssima. A gente vê aqui pelo gráfico semanal, nós tínhamos esses fundos aqui fazendo suporte, antes fazendo resistência e agora fazendo um suporte de novo, tá? Então, bom, vamos ver, tá? Tecnicamente falando, graficamente falando, não temos muitas perspectivas, tá, de movimentação pro dólar, tá? Então, ele tá entre a média de 80 e entre a média de 21, então o dólar deve ficar sambando aqui nessa congestão por um tempo, né? Então, até decidir a movimentação, tudo dependendo de como for o cenário, de como for as notícias, tá? Então, bom, lembrando que a gente está num cenário desafiador, um cenário fiscal desafiador aqui no Brasil, então vamos ficar atento às movimentações do dólar, tá? Mas tecnicamente agora, por enquanto, não tem nada. Iria ficar feio se ontem, sexta-feira, tá? O mercado tava aguardando esse discurso, o dólar deu uma pancada para cima, ficaria feio se rompesse, tá? Essa região aqui dos 5,60.
aí ficaria feio, tá? Graficamente falando, porque a gente ia dar um sinal de força compradora. Porém, ontem ela foi completamente rejeitada, tá? Com o discurso do Powell, tá? Bom, vou mostrar também os juros, tá? Deixa eu pegar aqui. Os juros de 10 anos lá nos Estados Unidos, tá? Os juros de 10 anos já estão há um tempo caindo, tá? Então, eles já estavam precificando esse corte esse possível corte de setembro já estava sendo precificado há um tempo, tá? Desde julho ele já estava sendo precificado. E finalmente, né, nos treasuries de 10 anos, nos treasuries de 20 anos, perdão, finalmente eles apareceram, tá? Então, deixa eu colocar aqui o S20. Tá aí, ó. Então, nos títulos de 20 anos, finalmente eles apareceram, tá? Com essa pancadona aí, com essa baita notícia. Isso, cara, impulsionou as bolsas de um jeito muito bom, tá? A gente vê aí que o S&P 500 já completou o V15, tá? O Dow Jones também já completou um V15, tá? Quase nas máximas ali. O Dow Jones de transportes, tá? Apesar dele estar tendo uma divergência ali com o S&P 500, que a gente sabe que historicamente essa divergência é preocupante, mas meio que deu uma animada aí. Se a gente vê aí que com a espera dos juros tudo, ele acabou impulsionando aí mais de 5% aí durante um mês, tá? Praticamente aí durante um mês, tá? Bom, e Nasdaq também, que tá um pouco contraditória ali, ela e o Dow Jones de transportes, tá? Mas isso com certeza não, possivelmente, tá? Isso possivelmente deve ser por conta de uma composição de índice e tudo, alguma coisa, porque se a gente olha isoladamente algumas estoques, a gente vê que elas estão apanhando feio por questões internas ou pelo macro delas, pelo mercado delas. Então, bom, sobre Estados Unidos é isso, tá? É isso. Bom, outro ativo internacional que eu acho interessante, acho que é legal colocar de destaque é o ouro. É o ouro que tá super bem, cara. O ouro aí que tá super bem. Andou lateral por um tempo, tá? De abril pra cá, andou um pouco lateral. De abril pra maio, mais ou menos, andou um pouquinho lateral. Mas rompeu uma consolidação ali bacana, que eu já tinha alertado aí pro pessoal. E agora ele vem buscar um alvo interessante, tá? Então, logo depois de romper esse squeezezinho, vai buscar um alvo interessante aí. Agora não é hora de comprar, né? Mas que fique bem claro aí, tá? O ouro então tá bem forte. O ouro tá bem forte mesmo, tá? Isso. E o ouro forte meio que assegura, meio que é uma segurança a mais, tá? Um ouro forte, uma reserva de valor forte, bem consolidada. Isso nos assegura com movimentações bruscas nas moedas fiduciárias, tá? O dólar, real, tudo. Então, bom, é um ativo interessantíssimo para ter na sua carteira, tá? Como proteção, tudo. Ouro excelente, é baratinho. Baratinho ao que ele vale realmente. Então, o ouro realmente é uma reserva de valor espetacular. Não há motivos para não ter ouro, tá? Então, bom, tá aí, né? Ouro incrivelmente top, tá? Bom, então, pessoal, dando uma resumida de modo geral, tá? Então, no mundo inteiro as bolsas subiram, tá? Com as perspectivas de cortes de juros já alinhadas, beleza? Nos Estados Unidos, porém ainda estamos refém, tá? Ainda estamos refém, não podemos estourar o champanhe ainda, mas estamos refém ainda de dados econômicos, tá? Tanto aqui no Brasil, tanto lá nos Estados Unidos, tá? Então vamos ficar de olho aí, cuidado para não se emocionar tanto, tá? Bom, pessoal, agora eu vou comentar as minhas posições, meus swing trades abertos, tá? Vou comentar um por um deles e logo após aí eu já passo o que eu tô de olho, tá? Quais são os destaques, o que eu tô de olho aí pra semana, beleza? Pra semana, o que eu me posicionei ali, tem ativos novos que eu me posicionei, assim como no post que eu coloquei lá no meu Twitter. Se você não segue no meu Twitter, link vai estar aqui na descrição aí pra você me seguir no Twitter, tá? E também já quero te convidar pra fazer parte do meu grupo do Telegram, tá? Eu tô com algumas vaguinhas abertas aí, abri aí gratuitamente, tá? Então, bom, é de graça, tá? Link aí na descrição.
não te custa nada, beleza? Bom, então vamos lá. Vamos começar com a notícia boa, então, né? Mais um alvinho pra conta, tá? Mais um alvinho pra conta. Mais uma operação muito bem sucedida, tá? Do jeito que a gente gosta, tá? Foram 10,27% em 12 dias de operação, tá? 12 dias corridos de operação, tá? Que fique registrado, beleza? Beleza. Então vamos lá. PSSA3 Porto Seguro, como vocês viram aí no vídeo dos Day 3 da semana, tá? PSSA3, incrível, tá? Bom, editor, toca o somzinho do caixinha aí, toca o somzinho do caixinha, boa, 10% de lucro aí, mais um swing trade bem sucedido, tá? Mais uma operação ótima, tá? Mais uma operação pé no chão, mais uma operação muito bem analisada, muito bem conduzida até o seu alvo, beleza? Então, PSSA3, incrível, 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 tá? Olha que gráfico semanal mais lindo, olha o gráfico semanal, que harmônico. Cara, operação incrível, incrível, incrível. Pretendo fazer um vídeo só de PSSA3, tá? Um estudo completo de PSSA3 e... Bom, é isso. Comenta aqui embaixo se você quer ver esse estudo aí, que eu pretendo trazer ele pra vocês, beleza? Então, vamos lá. Santos, por um lado, a gente pegou no alvo, por um lado, né, tivemos uma operação que foi pro alvo, por outro lado, aí tivemos uma operação que quase nos estopou, que devolveu todo o movimento depois de pegar a nossa realização parcial. Aí que tá o pulo do gato. Aí que tá a importância de você fazer realizações parciais em swing trades. Deixa eu pegar aqui. Ó, Santos ficou 27 centavos do nosso alvo. Eis a importância de fazer realizações parciais, tá? Então, a gente tinha a operação indo completamente ao nosso favor, tá? Nesse meio tempo que nós já estávamos posicionados, Santos soltou o balanço e o balanço simplesmente veio abaixo das expectativas, né? Veio abaixo das expectativas e abaixo das projeções das comparações anuais, tá? Então, isso fez com que Santos devolvesse, né, boa parte do nosso movimento, tá? Então, bom, acontece, tá? Ainda nós não fomos estopados, o gráfico semanal fechou bem feio, tá? Fechou bem feio, mas ainda não estamos estopados, tá? Também eis a importância de usar um stop correto, não um stop financeiro, mas sim um stop técnico, tá? Bom, então se não tivéssemos feito a realização parcial, estaremos agora no prejuízo, tá? Bom, como não vem ao meu caso, né? Estou no 0 a 0 aí, praticamente no 0 a 0. Realizei todo o meu lucro, meu residual financeiro, basicamente, quando eu coloquei quando eu fiz a realização parcial lá nos 14,65, tá? Na linhazinha amarela. E bom, agora vamos ver aí, vamos deixar aí, já que a gente tá sem risco nessa operação. Então vamos ver, tá? Vamos ver como vai ser o desenrolar dela, tá? Aí tivemos duas posiçõezinhas novas, tá? Temos também duas posiçõezinhas novas que eu quero colocar aqui para vocês. Uma delas é o WIS, tá? WIS Soluções, beleza? Squeezezinho, delay, tá? A barra de ignição poderia ser maior, poderia ser mais próxima de 20, tá? Mas aí é mais um tradezinho que eu tô posicionado. Ela tava evoluindo bem, já tava com uns 3% de lucro. Pancadona para baixo, né? Quinta-feira foi um dia feio, mas acabou voltando, tá? Acabou voltando, tá? Ela não é uma operação da mesma qualidade da PSSA3, igual aquela que tivemos no Bradesco, que tivemos no positivo, né? Mas uma operaçãozinha honesta, uma operaçãozinha que tem um OBV confirmando, tem dados corroborando para ela, tá? Mas não como as outras, tá? Mas ainda é uma operação completamente válida, beleza? Bom, a outra é BRBI, tá? Então, BRBI, gente, tá andando devagar nela, tá? Devagar depois de 2 semanas já andando devagar, 2 semanas já pouco voláteis, tá? A primeira semana a gente fechou praticamente no 0 a 0. Aí agora a gente andou um pouquinho, tá? Então a gente vê aqui, ó, que no gráfico diário é bem notável que as duas últimas semanas foi andando bem de lado. Estamos numa zona de resistência realmente, aqui tem um alvo de FIBO, tem esse topinho aqui, mas quem sabe a gente consegue esticar até os 15,82 ali pra gente fazer uma realização parcial e já uma proteção prévia aí dos nossos lucros, tá? Então, bom, mas o semanal ainda é bem harmônico, tá? Não há alterações o que fazer, tá? Então, só essa questão da realização parcial que eu acho que é importante, tá? Nós fazemos, tá?
Bom, PRBI ainda não alinhou, ainda ela não está alinhada, mas ela tá bem favorável, tá? A nossa posição, tá? Bom, uma outra posição aí também é o BTG Pactual, BPAC11, tá? BPAC11, tá? Entramos por um squeezezinho, tá? Operação andando muito bem a nosso favor, operação com ABV já ascendente, enquanto nós estávamos tendo o squeeze, então quando deu a ignição foi só entrar, aí daí pra frente só felicidade, tá? Nos 36,44 foi feita a realização parcial semana passada, tá? Vamos ver se a gente chega nos 38,18 para começar a conversar sobre possível, né? Vamos para ver se zero no zero a posição. Então 38,18 ou os 38,22 aqui, nessa regiãozinha aqui, onde temos esses dois alvinhos de FIBO aqui fazendo essa confluência, tá? Então, bom, vamos aguardar aí o desenrolar dessa operação. Bom, pessoal, TRPL, Transpaulista, tá? Bom, operação aí bem interessante, tá? Operação bem interessante. Fazia tempo que eu não via um retângulo tão grande assim, né? O último que eu vi, se não me engano, foi em Prio, que eu lembro que eu operei, tá? Foi em Prio, foi 3R Petróleo. 3R Petróleo, que eu peguei um trade parecido, meio que no fundo, com as médias desalinhadas, tudo, mas por estar numa zona de suporte, TRPL ali ficou bem interessante. Olha o semanal dela, como ela faz um sinal de força numa zona de suporte, faz meio que um pouso suave ali entre a 8 e a 80, então pode ser uma operação com um desenrolar bem interessante. A gente viu que nós saímos de um estocástico lento sobrevendido, agora estamos em zona meio que neutra, mais para sobrevendida do que neutra, tá? E um squeeze aí no gráfico diário com o ABV dando indícios de estar possivelmente ascendente durante essa acumulação. Não saímos com uma barra de ignição perfeita, mas uma barra ok, né? Uma barra razoável, né? Durante a semana inteira tivemos tentativas de voltar para baixo, de voltar para o primeiro quarto inferior da barra de ignição, mas todas elas foram frustradas e voltamos aí para a zona de preço médio. Estamos um pouquinho negativo nessa operação, mas ainda bem alinhados e bem favorável para o nosso lucro, tá? Stop na mínima, tá? Nessa mínima aqui das últimas 4 semanas. E bom, é isso, vamos que vamos, uma posição bem interessante, tá? Bom, pessoal, para finalizar aí, das nossas últimas posições, tivemos SUSB, tá? Suzano, então, Suzano, tá? Bom, operaçãozinha também que eu entrei com capital bem abaixo, tá? Do que eu já estava entrando nas outras posições. O SUSB já estava no meu radar semanal, tá? Por conta das médias estarem meio que comprimidas ali, tá? Opa! Então, por conta das médias estarem meio comprimidas, então eu acabei optando por deixar SUSB no radar pelo gráfico semanal, tá? Buscar um movimento parecido com esse aqui que tivemos ali entre janeiro, tá? A partir de janeiro até, deixa eu ver aqui, até março, abril, mais ou menos, tá? Então buscar ali um movimento parecido, quem sabe aí não vira um grande retângulo, ou quem sabe aí tome uma tendência de alta. Confesso para vocês, eu não sei qual foi o proceder, não sei como foi o resultado de Suzano, mas Suzano ele apresentou uma oportunidade, tá? Também não foi uma operação muito boa, tá? Não foi um sinal de entrada muito bom pelo gráfico diário. Bom, por não ser um sinal muito bem alinhado com o semanal e por não ter uma entrada convicta, demonstrando força compradora pelo gráfico diário, então eu optei por deixar 2 níveis de stop, tá? Eu vou, tá? Esse primeiro fundinho aqui, tá? Na região dos 53,20 e outro ali no fundo que seria o stop técnico, o stop mais seguro, tá? No 51,20 mais ou menos, e outro ali no 53,20 mais ou menos, tá? O de 53,20, tá? Se nesse primeiro quarto de operação, se nessa primeira parcela de desenvolvimento dessa abertura do squeeze, nós falharmos, aí eu vou optar por um stop de cutucada nesse primeiro fundo. Caso não nos convenha, eu zero só no último alvo, tá? De stop, né? Bom, e fique o alvo para as projeções de FIBO parcial, ficaria no caso no 60,26, mas dependendo de como a operação for a nosso favor ou não, eu opto por fazer a parcial no 58,68, no primeiro alvo de FIBO da projeção do squeeze, tá? Esses alvos de FIBO são em relação à projeção
do squeeze, tá? Posso fazer essa projeção aqui também, tá? É viável essa projeção aqui também, que nós teremos alvos parecidos, tá? Que seria projetando o pivô para cima, tá? Esse pivô de alta para cima, beleza? Bom, então é uma operação que eu entrei com capital baixo, bem abaixo mesmo da média. Bom, não tem muito volume, não tem um OBV tão positivo assim, confirmando, mas é um gráfico que está interessante no gráfico semanal, tá? Bom, pessoal, bom, para finalizar aí, para finalizar o vídeo, vamos para os destaques rapidinho do que eu tô de olho para a semana, dos papéis dos ativos que eu tô de olho para a semana. Tem papel tanto aqui no Brasil, tanto nas stocks lá nos Estados Unidos, beleza? Bom, então já vamos começar com o Johnson, tá? A gente viu que Johnson estava no meu radar. Bom, já tinha comentado com vocês no Telegram que Johnson estava no meu radar, e esse recuo para mim aqui era interessante para mim, só que para mim ele não demonstrou sinal de força depois que ele passou para baixo das médias, tá? E ele ficou de demonstrar um sinal de força, mas acabou que foi, tá? Andou aí quase chegando no alvo, tá? Tá aí o gráfico semanal dele, bem legal. Quem sabe a gente busca ali os 169 ou até tentar um rompimento desse canalzão de baixa, né? Meio consolidado aí que nós estamos, tá? Então, bom, Johnson aí bem interessante, tá? Outra que tá no radar já há um tempo, tá? MSTR, tá? Tanto aqui no Brasil, tanto como a BDR dela está interessante, quanto lá fora, tá? Bom, já que tô aqui, vou mostrar o gráfico lá fora, tá? E fazendo esse power, tá? Esse power aí nas médias e passando para cima das médias com um volume bem interessante. A gente vê que o volume aqui embaixo acaba sendo interessante, tá? Bom, vamos ver aí como que desenrola, tá? Até os 184 dólares, tá? Vamos ver como, dependendo de como for ali a movimentação das criptos, tá? Que lá pro final da tarde, tá? Lá pelas 2 da tarde o Bitcoin deu uma pancada para cima, tá? Na sexta-feira, tá? E a última, tá? Upstart, tá? Upstart bem interessante, a gente vê que ela subiu bem, tá? Subiu 5,77% no último pregão. Então Upstart bem interessante, tá? No gráfico semanal, tá? No gráfico semanal, eu vou colocar as bandas aqui para ficar mais visual, para ficar mais visual para você. A gente vê que nós estávamos no Byte Squeeze e demos uma pancada aí nas últimas 3 semanas, tá? Bom, pelo fato de ser um squeeze, de ser meio que uma penny stock, aqui no Brasil eu gosto de chamar de mico, então Upstart, bom, voltando ao raciocínio, então Upstart pelo semanal, ela deu um squeeze bem forte, tá? No gráfico semanal a gente viu que ela até rasga essa linha de tendência de baixa que tá desde quando o papel era novo, tá? Era novo lá na bolsa dos Estados Unidos. Então um Upstart aí bem interessante. Isso que pode nos acontecer, isso pode gerar entradas interessantes pro gráfico diário pra gente. Então nós sabermos e tomarmos consciência que Upstart pode ter uma movimentação de alta interessante, pode até romper, tá? Eu quero até deixar registrado já que caso o Upstart rompa essa região, essa faixa de preço aqui, tá? Temos um vazio gráfico até o topo histórico. Um vazio gráfico aqui, ó, até o topo histórico, tá? Bom, caso o Upstart rompa essa faixa de preço entre os 70, 68 ali, 84, né, essa faixa vermelha, temos um caminho livre, um vazio gráfico, né, o Alex gosta de chamar, por exemplo, até seu topo histórico, tá? Que no caso seria até os 449 dólares, tá? Então, Upstart aí, vamos ver como vai ser a movimentação, vamos acompanhando ela, vamos trazer ela pro radar, tá? Vamos acompanhando ela ali no gráfico semanal, vamos tentar pegar um Halt na 9, vamos tentar pegar um Powerzinho, um Power na 9, Power na 50, Power na 20, então mais um ativo aí pro radar que pode desencadear uma movimentação bem interessante e até até o caminho até essa resistência pode ser interessante, tá? Então, se ela romper essa resistência, melhor ainda, tá? Então, bom, a última aqui que eu esqueci de colocar no radar, Zoom, tá? Zoom também uma ótica bem parecida com a Upstart, tá? Porém, Zoom chegou ali nas mínimas, tá? Deixa eu abaixar aqui um pouquinho, tá? Então o Zoom aí acabou chegando nas mínimas históricas, tá? Nas mínimas aí de quando ele abriu o PO, deu uma barrona de emissão, meio que falando, aqui não, queridinho, tá? Não estou dizendo que o papel vai voltar para os seus dias de glória,
mas pode ser que desencadeie uma movimentação interessante, tá? Então, bom, pela ótica de gráfico diário, tá? Entramos aqui, rompeu a 200, então meio que entramos num mar de possibilidades aí, tá? Assim como o Upstart, num mar de possibilidades para trabalhar comprado num time frame menor, tá? Então, bom, esses são meus destaques para o radar, tá? São essas 3 ações e vamos para as ações brasileiras, tá? Então, sem mais delongas, tá? Magalu, deixa eu colocar as médias, boa. Então, Magalu, nosso primeiro destaque aí para venda, tá? Magalu, Magalu, não preciso nem falar, tá? O varejão em forte tendência de baixa pelo gráfico semanal, ele testou, tá? Essa linha amarela, que seria uma projeção, não tão ousada, uma projeção bem pé no chão, de 100% dela, tá? E agora vem acumulando ali, meio que fechando o cerco ali pelo gráfico semanal, numa zona de resistência, tá? Então eu gostaria de marcar esse fundo aqui, tá? Para acompanhar qualquer sinal de venda que nós temos, tá? Pode ser uma operação interessante para, no mínimo, vir voltar para esse fundo anterior, nos 10,65, tá? A última operação de venda, eu acabei não entrando nela, tá? Mas eu vou até comentar que não veio muito ao caso do vídeo, tá? Mas a Mar, por exemplo, foi uma operação bem parecida, tá? Só que diferentemente da Magalu, que nós nos encontramos numa zona de resistência, a Mar a gente fez um squeeze pelo gráfico semanal também, que foi uma operação saindo da média de 21, tá? Da média de 21 do gráfico semanal. Então, mais ou menos uma ótica bem interessante, tá? A gente vê que ela evoluiu bem, quase chegou no 5º alvo de Fibonacci da projeção do squeeze pelo gráfico diário, beleza? Bom, e quase chegando ali também no primeiro alvo dessa projeção aqui gigantesca, tá? Pelo gráfico semanal, tá? Então, Magalu, tá? M3. Então, que fique no radar, Magalu, para nós vendermos, tá? Bom, a partir de agora é só radar para compra, tá? Então, vamos lá. Plano, tá? Plano. Bom, plano, tá? A gente vê que vem numa fortíssima tendência de alta pelo gráfico diário, tá? Então, plano vem numa fortíssima tendência de alta pelo gráfico semanal e alinhado, tá? Alinhado honestamente ali com o gráfico semanal, e essa semana veio nos entregando uma flâmula, tá? Vamos ver como vai ser essa resposta. Vamos ver se nós temos um sinal de força, alguma coisa nos dando, né, uma convicção para continuar essa tendência de alta e até meio que fazer uma volta em V. Esse pote de volta em V eu não achei muito uma volta em V, mas é justo, é honesto, é coerente, tá? Bom, então esse é o veredito. Se a gente vê o OBV tá bem lateral aqui, vamos ver como que ele se comporta e vamos ver se a gente vem buscar essa zona de preço médio aqui, tá? Dessa distribuição aqui, beleza? Então vamos ficar de olho, plano tá no radar, mas por enquanto não temos nada para fazer. Outra, CLSA 3, tá? ClearSale, tá? Vem fechando o cerco pelo gráfico semanal e pelo gráfico diário, tá? Mico, querendo ou não, é mico, tá? Então mais um ativozinho aí pro radar, tá? Bem interessante. Também vou escrever, vou deixar anotadinho lá no Telegram pra vocês, tá? Esse aqui, CLSA, ClearSale, tá? Bem interessante, tá? Então pode ser um ativo que nos abra portas, tá? Bom, pelo diário nós estamos... Bom, e a gente vê aqui o OBV, tá? Ele não tá tão ao nosso favor, mas ele não tá tão ao favor para compra, mas ele se demonstra bem neutro, igual está os preços agora, tá? Então vamos ver, tá? Se essa grande acumulação que estamos fazendo pelo gráfico semanal, se é uma distribuição para derrubar os preços até a região dos R$2,90, dos R$3 ali, ou se é uma acumulação pra gente disparar e surfar esse grande vazio gráfico aqui, voltar aos dias de glória do papel, tá? Os dias de glória que nunca teve, né? Então, VIT é o próximo. VIT, tá? Bom, VIT, VIT eu tô aguardando um sinal de força, tá? É micaço, tá? VIT é micaço demais, muito mico.
É um papelzinho que vem apanhando pelo gráfico semanal, tá? A gente vê que ele vem apanhando aí pelo gráfico semanal. Eu coloquei essas duas setinhas para indicar por ambos os lados que nós formos operar esse squeeze, essa ignição, ambos os lados será interessante, mas tem que demonstrar volume. Mico tem que demonstrar volume e tem que entrar com capital bem abaixo, tá? Eu gosto de operar mico, tá? A taxa de acerto de mico é até alta, se tem bastante coisa corroborando, tá? Então se tem um OBV ascendente, se tem um volume legal, então não tem por que não, tá? Bom, essa semana VIT fechou interessante, tá? Fechando meio que quase formando um pivô ali pelo gráfico semanal, tá? Então, bom, vou marcar essas últimas 4 máximas aqui, vou marcar esse alarme e vamos ver, tá? Então pode ser interessante, uma entradinha, mas eu quero convicção, eu quero mais volume, eu quero um volume acima da média, eu quero muita convicção, tá? Pra entrar nessa operação. O OBV aqui também tá bem neutro, tá? Também gostaria de um OBV aqui no mínimo rompendo o topo, esse topo aqui, deixa eu ver em qual, nos menos 2.860 reais, tá? Ali, beleza? Então, bom, no mínimo rompendo junto com a ignição, tá? E tem que estar barra de ignição, lógico, tá? Evite, vamos lá, Sanepar, essa PR11, tá? Sanepar. Bom, Sanepar, powerzinho nas médias, mas também quero uma convicção de volume pelo fato de estar numa região de topo histórico, tá? E lógico, aqui, stopzinho curto, tentar, né, levar a operação para um alvo mais longo, tá? Então, Sanepar bem interessante, mas ainda não vejo nada, tá? Nada que diferencie muito ela pra mim entrar, tá? A outra é Lave, tá? Lave, bom, vem com uma ótica parecida também, um power ali nas médias, tá? Uma acumulação. Eu gostaria que tivesse mais sobrevendida, tá? A Lave. Aí seria interessante já buscar por uma compra já essa semana, mas ainda Lave eu vou optar por aguardar um sinal de força, tá? Então estou optando aí por aguardar um sinal de força de Lave, tá? Bom, pelo semanal também o estocástico lento também, nada demais, muito menos RSI, tá? Ambos bem neutros, tá? Mas é um ativo que pode ser interessante, tá? Ter esse upside aí uns 9% aí. Bom, caso a gente consiga manter esse preço médio ali, tá? Bom, TRPL já mostrei, tá? TRPL é outra que eu tinha anotado aqui, mas acabei já comentando no começo do vídeo. E a última é a DMVF, tá? Nunca tinha ouvido falar dessa ação, confesso, tá? Mas ela vem numa pegada parecida com a CLSA, tá? Então ela vem com uma pegada bem parecida, Micasso também, não preciso nem falar, tá? Mas é um papel que vem performando bem, performando melhor que muito papel conhecido até, tá? O volume dele é baixíssimo, tá? O volume semanal médio dos últimos 21 dias é de 4 milha. 4 milha é pouquinho, hein? Pouquinho, bem pouco. Bem pouco mesmo, tá? E olha como ele tá no semanal. Pô, vai falar que uma barrinha de ignição aqui, ó, num dia subindo 6%, não seria interessante para entrar, para surfar esse movimento? O stop fica longo? Fica, mas é que lá, mico, entra com pouca grana. Tem segredo? Não tem segredo, tá? Bom, agradeço demais se você assistiu até aqui. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Desejo vocês um ótimo final de semana, tá? Tô gravando no sábado esse vídeo, mas pretendo soltar ele apenas no domingo pra vocês, beleza? Bom, peço encarecidamente que você se inscreva no canal, dá like no vídeo pra me dar aquela força. Vou deixar aqui de novo também, tá? Um aviso, tá? Entra no grupo Telegram, tô com algumas vagas aí gratuitas, tá? Na faixa, pra você acompanhar mais o mercado mais de perto aí, junto comigo, beleza? Pessoal, tamo junto, muito obrigado, um ótimo final de semana, uma boa semana pra nós, tá? Tamo junto. É só o começo.